Oi, gente. Vamos lá. A gente ficou aqui tentando descobrir qual seria o assunto mais legal para a gente conversar hoje. E a gente decidiu fazer uma introdução a um assunto que é muito vasto e que nesse momento, tá vindo à baila por algumas questões específicas, mas que, na verdade, é um assunto que abrange tantos espaços, tantas questões sociais, que a gente vai precisar voltar e falar várias vezes a respeito dele, porque eu acho que merece. Faz parte da nossa tentativa de conscientização e de compartilhamento dessa consciência que cada vez mais caminha para um novo rumo. O tema, então, que a gente elegeu para conversar, para fazer uma introdução, é a liberdade pela metade, ou a liberdade inteira, que é o que a gente propõe. Então, vamos falar no positivo, liberdade inteira. Quando a gente fala em falar de paz, né, na nossa maneira de falar, nas interlocuções que a gente estabelece com as pessoas de modo geral, há muita coisa que se limpar antes da gente conseguir falar que paz é essa que a gente se refere. Porque nós estamos vivendo tempos muito superficiais, né, muito plásticos, em que o que está válido é aquilo que parece, é o que aparece. Então, a gente está tentando pensar numa forma de tirar essas impurezas dos termos para facilitar que a gente caminhe por eles. Sem fazer isso, a gente não vai muito longe. Por quê? Porque as pessoas, quando falam de paz, elas entendem que paz é uma coisa meio mole, meio frouxa, né? É sempre um jeito de falar que não impõe respeito, inteireza, firmeza, convicção. Mas paz sem voz não é paz, é medo. Eu adoro a frase dessa música, porque é verdade, né? Quando a gente fala de paz é sempre assim. É como se as pessoas que falam em nome da paz tivessem que se render a uma chantagem. É assim, você não pode alterar o seu tom de voz, hein? Porque você tá falando em paz. Que adianta falar em paz e brigar com o amigo? Bom, de fato, brigar por brigar não adianta mesmo. Falar de maneira ríspida, desrespeitosa, incauta, realmente é trocar 6 por meia dúzia. Mas quando a gente fala de paz e a gente tem que colocá-la como um direito e não como uma opção, e o mesmo se dá para a liberdade, então, não dá pra ser assim, molinho, frouxinho, né? Essa coisa de assim, pra falar em paz você tem que estar com uma roupa toda branca, que nem eu falei ontem sobre a meditação, né? Esvoaçante, com os cabelos ao vento, com uma voz muito doce, pausada e lenta, e aí tem que oferecer o famoso outro lado do rosto pra bater e abaixar até a bunda aparecer. Bom, isso não é paz, isso é rendição. Isso não é luta por liberdade, isso é resignação. É resignação a um tipo de violência e a um tipo de aprisionamento e de escravidão. Então, a gente vai falar muito a respeito disso. Como é que a gente pode falar de uma maneira frouxa, como se a paz fosse para daqui um tempo que a gente nem vai estar vivo ainda. Não, a paz é para já. Temos urgência. Nós temos que ter essa urgência na voz, na postura. Olha, paz e liberdade. Já. Então daqui 10 anos a gente vai deixar seu bisneto livre, vai começar. Não, moço, olha, é já. Que paz nós podemos ter agora? Que tipo de liberdade pode ser pautada numa ideia de que ela vai ficar à prestação? É muito difícil falar desse assunto, porque ele vai atravessar muitas coisas e muitas ideias boas, inclusive. Ela não vai atravessar só coisas ruins. Eu sempre digo, tudo que é ruim, tudo que traz malefícios, dores, sofrimento, não vem com uma cara, oi, eu sou mal, eu tenho uma cara de mal, eu tenho uma voz ruim, tudo em mim é desprezível e é horroroso e eu vou destruir o seu mundo e a sua vida. Tudo bem com você? Não é assim. O mal tem que se apresentar muitas vezes de uma forma completamente misturada. É por isso que eu não gosto dessa ideia de benzinho e malzinho, bonzinho e malzinho. Isso a gente deixa para histórias de quadrinhos.
A gente deixa para os filmes de criança, para elas terem uma ideia do princípio do que traz bem e o que traz sofrimento e o que não é bom, o que não é adequado para uma vida digna. Então, separar o mundo em bem e mal é uma ideia religiosa, falsa, inconsistente. A gente precisa ter uma ideia mais ampla do que é ruim. Aquilo que traz sofrimento para os outros é ruim. Não tem coisa boa que possa ser às custas do sofrimento de alguém. E esse alguém compreende qualquer ser que não seja eu. Qualquer um. Não tem essa coisa de, nossa, mas vai ser bom. Ai, vai ser bom, vai custar o seu mal, mas vai ser bom para todo mundo. Também não é assim. Tem que ser bom para todo mundo mesmo, senão não é justo. Se não é justo, não é paz. E nós estamos com muita dificuldade de nos fazer entender. Porque as pessoas que estão lutando por abolição desde um tempo sem início, né? Porque a gente tem aí a escravidão desde um tempo sem início. E sempre teve quem fosse contra essa escravidão. E desde que a gente está lutando contra a escravidão, aparece muita dicotomia, muito dilema, porque muitas vezes a gente tem que lutar com aquilo que também é bom. Não é? A gente não está lutando contra um vilão que a gente pensa, nossa, ele é tão horrível que eu não tenho dúvidas, eu só quero destruí-lo. Não. Muitas vezes as pessoas que estão apresentando coisas ruins, coisas maléficas, coisas que trazem sofrimento para os outros, são pessoas que têm um monte de coisa legal, que têm um trabalho legal, que têm uma voz legal, que têm uma imagem legal, que faz bem em outras circunstâncias. E aí, o que a gente faz? A gente extermina? Por isso que eu sou a favor da gente conversar até conseguir encontrar sugestões que sejam adequadas para a gente aplicar em determinada situação, em outra, e ampliando essa gama de possibilidades. Agora, especificamente, a gente está falando de liberdade parcial. E é grave isso. Porque, por exemplo, tem um tema que a gente vai levar adiante certamente, que é assim, quando se fala de escravidão humana, sempre se lembra da escravidão dos negros, que é ainda hoje motivo de muita luta, porque a liberdade que eles conquistaram, que os negros conquistaram, ela ainda é aquém daquilo que eles têm direito. Ela ainda está retirada como que se fosse a pulso, sabe? Como se os escravocratas, escravagistas, nunca querem entregar a liberdade. Então eles querem entregar em gotinha. Tipo, o que você quer? Tá reclamando o quê? Já não tá mais trabalhando na minha fazenda aqui. Já tá aí fora. Mas liberdade é mais que isso. Liberdade é muito mais do que o direito de não ser agrilhoado e espancado em praça pública. Liberdade é um direito à dignidade. E a dignidade não é uma coisa que as pessoas sequestrem. Liberta a pessoa física e sequestra a dignidade. Então, enquanto a gente não conseguir conquistar tudo isso, a gente vai ter que continuar lutando. Certo? Outra coisa é que a gente sempre lembra dos negros. E poucas vezes a gente realmente entra no âmbito da escravidão humana, que também acontece aos brancos. Bolivianos, aqui no Brasil nós temos assim exemplos imensos. A gente vai para a região do centro da cidade, o Brás, aquela região, a gente vê a quantidade de bolivianos clandestinos, fugindo, escravizados. Tem escravidão na Índia, tem escravidão na China, bastante. Tem escravidão entre um país e outro. Tem escravidão infantil. Tem escravidão no Nordeste. E independente de serem negros ou brancos, tem muita escravidão ainda. O ser humano, ele não para de disputar importância e poder. E uma das coisas que ele mais utiliza, quando eu falo ele, não é porque eu me exclua da humanidade, é porque eu me excluo desse pensamento. Eu não penso dessa forma. Por mim, a liberdade seria um direito inalienável, indiscutível. Só porque o meu pensamento é abolicionista demais. Mas eu sei que os genes que correm nas minhas veias carregam essa mácula. E é por conta disso mesmo que eu, o tempo todo, tento me redimir disso, fazendo um trabalho no sentido de buscar a abolição e no sentido de conscientizar tantas pessoas quantas se voluntariarem para essa busca.
Enfim, voltando à questão, há uma escravidão porque o ser humano, ele insiste nisso, ele ainda acredita que ele pode ser feliz extraindo do outro, de uma forma indigna, e desonesta e cruel, a sua felicidade. Mesmo que isso seja às custas de escravizar, de prender, de explorar, de tirar a dignidade do outro. E a gente precisa ficar atento a isso. Ah, mas a gente não vai conseguir acabar com isso. Ó, esse pensamento eu não partilho também. Porque somos nós fazendo todo dia, aplicando na própria vida, nas próprias ações e principalmente na mente. Todas as vezes que a gente usa um termo que ainda está impregnado desse pensamento completamente equivocado, a gente corrige dentro da própria mente. Às vezes não deixa nem sair boca fora. A gente já corrige, fala não. Todas as vezes que a gente tem um pensamento que acredita nisso, a gente corrige o pensamento. Eu quero falar um pouco a respeito da raiz dos meus pensamentos. Eu fui, e sou ainda uma estudiosa, mas eu fui uma praticante assídua de uma filosofia de libertação. E dentro dessa filosofia, a gente tem algumas indicações de caminho, de prática, que não fazem concessão, não é um pouquinho, não tem um jeitinho, não tem um joguinho, não tem essa flexibilidade negativa que leva tudo para o relativo, para o mais ou menos, para o conveniente. A filosofia que eu estudei, pratiquei e ainda pratico e me rendo completamente, é a filosofia do inteiro, ações completas. Vamos fazer inteiro. E vamos dar um jeito para que essa mente do fazer inteiro, ela seja cravada, cunhada mesmo, de uma forma que não fique voltando toda hora para trás. Toda hora dá aquele passinho para trás, não recua. Um pensamento que já foi comprovadamente benigno, que traz bem para todo mundo, que considera o bem comum, que considera a coletividade, não pode ficar voltando toda hora e toda hora falando, ah, não, agora não é a vez. Honestidade é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Bondade, generosidade, altruísmo, dignidade, respeito, ética, não é uma coisa para fazer quando convém, quando dá certo. Mas aí, na filosofia que eu estudei, a gente tinha uma diretriz muito séria, que era a renúncia. Esses dias, nessas enquetes que estão fazendo no Facebook, as pessoas fazem várias perguntas, né? E às vezes a gente se avara em responder de boa, de uma maneira leve. Então tinha uma pergunta assim: qual é a qualidade que você acha mais admirável numa pessoa? E todo mundo coloca lá coisas muito bonitas, muito boas mesmo, tipo amor, honestidade, sinceridade, bondade, generosidade, todas essas coisas que todo mundo sabe que são boas mesmo, né? Mas que deveriam sair dos papéis, dos anais da poesia e da filosofia e entrar na nossa vida cotidiana. Por isso eu coloquei lá, capacidade de renúncia. E aí é uma coisa meio obscura, longínqua, né? O que é a capacidade de renúncia? Então, na filosofia a que eu me dediquei a estudar, a renúncia, ela deveria ser uma qualidade cultivada 100% do nosso tempo. Porque quando a gente tem capacidade de renunciar, a gente tem uma capacidade de fazer escolhas que beneficiem todos os seres. Vou dar um exemplo. Se eu sou capaz de renunciar ao meu paladar, eu sou capaz de me tornar vegana por respeito e ética aos animais. Por quê? Porque eu vou fazer a renúncia de um sabor, de uma determinada comida, uma praticidade, de um determinado nutriente que eu vou ter que correr por trás para conseguir adquirir. Porque eu renunciei ao meu conforto. Eu renunciei ao meu próprio desejo. Mas renúncia não é resignação. Renúncia é aceitar aquilo como sendo parte de um gesto, de um caminho que precisa ser trilhado indiscutivelmente. E fazer aquilo com felicidade, com amor, com prazer, como nós veganos fazemos. A gente não fica assim, ai, mas estou sofrendo, porque eu parei de comer aquele negócio, me deu uma dor no braço. A gente não sai por aí fazendo isso. A gente fala, é isso mesmo, foi a minha escolha, e agora o resto eu corro atrás, que é um problema meu. E é por conta dessa questão da renúncia que a gente precisa trabalhar muitas percepções.
Nesse momento, muita gente está me fazendo perguntas sobre a questão da diferença entre o bem-estarismo e o abolicionismo. Lembrando, essa questão é uma questão de gente que já conhece muito bem os caminhos. No caminho que eu seguia meditativo, essa filosofia que eu disse, era o caminho Mahayana, que é o grande caminho. E tinha os caminhos Hinayanas, que eram de linhagens semelhantes, também com uma ideia de bondade, uma ideia de paz, de respeito a todos os seres, mas era aquele caminhozinho que de vez em quando abria uma concessão. O que eu segui é retilíneo, não tem desvio, não tem parada para se coçar, é direto, é feliz, é contente por ser assim. Então me desculpe aqueles que acreditam que dá para fazer o menorzinho. Eu não estou fazendo um ataque ao que cada um compreende como bom. Eu estou aqui para mostrar o quanto é possível fazer inteiro e com uma mente retilínea. Vamos falar um pouquinho só sobre essa questão do bem-estarismo e do abolicionismo. As pessoas estão aí se digladiando, estão brigando muito, e eu entendo que é necessário. Discussão não tem evolução sem discussão. Senão, cada um fica com o seu pensamento alienado ou vai ter que mentir para o outro para não entrar em confronto. E eu acho péssimo. E essa opção eu jamais seria favorável. Ou então vai ter que engolir coisas que não aceita de jeito nenhum. Por quê? Porque não quer desagradar. O que está em jogo quando a gente fala de libertação de um sem número de seres inocentes não é a nossa reputação. Não é o quanto eu vou ser gostada, não é o quanto eu vou ser querida, o quanto as pessoas vão se indispor comigo e eu com elas. Nós temos que ter uma luta retilínea, uma luta que acredite de verdade naquilo que está fazendo. Mais para frente, talvez a gente entre num confronto maior com as pessoas que acreditam numa outra vertente. Mas, enquanto isso, façamos o nosso. Vou aqui falar para aqueles que entraram em contato com o veganismo há pouco tempo e que talvez ainda não estejam entendendo. A discussão é a seguinte: existe uma vertente dos veganos que acredita numa negociação com aqueles que escravizam os animais. Vamos fazer curto e grosso. Uma parte dos veganos acredita que dá para negociar com o mercado e a indústria da morte e que aos poucos pode-se minimizar a dor dos animais e criar uma consciência a partir disso. A vertente que eu defendo, que eu acredito com todo o meu ser, ela é a vertente abolicionista, que não acredita dessa maneira e acredita que a gente precisa criar uma consciência reta até o fim. O fim de quem? Ou o fim daquilo pelo qual a gente luta contra, ou o fim da gente. Mas é até o fim. Aí, claro, muita gente começa assim: tá bom, Nana, mas se você sabe que o mercado e a indústria que explora, tortura e mata os animais não vai mudar, você vai insistir em fazer o tudo ou nada, ou a calça de veludo, ou a bunda de fora, como dizia o meu pai? E enquanto isso, os animais vão ficar submetidos a essa tortura? Não é exatamente assim que eu penso, porque enquanto eu caminho, eu carrego pedras. Enquanto eu conscientizo as pessoas, enquanto eu digo para o mercado: não venha me enganar, não venha tentar me dar pirulito para lamber, eu resgato animais. Agora estamos fazendo aqui em casa projetos artísticos para abastecer de força e alegria as crianças, as mães, as famílias veganas. Paralelo a esse trabalho, nós estamos arrecadando um fundo para resgate. Toda a renda que a gente conseguir da venda dos CDs, das músicas veganas, das conscientizações, das palestras, tudo, metade vai para construir mais conteúdos para abastecer um mundo alegre e vegano e conscientização, e a outra metade vai para um fundo em que a gente vai se suprir para quando tiver resgate de boi, como teve o de Forquilhas, a gente ter de onde tirar subsídios, resgate de porco, a gente ter como ter transporte para levar até o lar, onde eles vão ser adotados,
remédio, enfim, todos os cuidados que a gente precisa ter. Então, eu defendo o abolicionismo sumário. E aí vão falar assim, mas Nana, mas já não é bom diminuir o sofrimento dos animais? Claro que é bom, se fosse verdade, mas eu não acredito que seja. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse em outros momentos, mas eu quero repetir isso até que todo mundo que tenha condições entre em contato. Eu acredito que esse mercado que só quer ganhar dinheiro, que só visa o lucro, ele vai se fortalecer a partir de uma postura de negociação, em que a gente aceite que eles não torturem, apenas matem. Porque eles gozam de eles acabam gozando de um status de legais e preocupados, que é tudo que a gente não precisa. A gente não precisa vestir com roupas bonitas e brilhosas, reluzentes, aqueles que estão causando um massacre violento pelo mundo todo. Eu tenho contatos íntimos, assim, com pessoas que participam do mercado. E eles dizem claramente, não, eles não estão preocupados com a minimização do sofrimento de ser nenhum. Eles querem ganhar dos dois lados. Eles querem ficar com uma roupa de bonzinhos, olha, Mac lixo, Mac morte, está preocupado com a sua saúde. Eles colocam uma maçãzinha no lanche. Mac morte está preocupado com o câncer? Um dia por ano, eles fazem o Mac Dia Feliz e cuidam de criancinhas que eles mesmos ajudaram a causar câncer. 365 dias por ano, vendendo morte, tortura, câncer, sim, carcinogênicos de toda sorte, cancerígenos de toda sorte, e um dia por ano, além disso, a gente também faz uma cara bonita de quem está preocupado com o câncer das criancinhas. E a gente não pode permitir que isso crie uma raiz forte. Outra coisa, um sequestrador, uma gangue, uma máfia de sequestradores, sequestram criancinhas. E aí eles gritam para os pais assim: pais, nós vamos matar os seus filhos arrancando os dedos, furando os olhos, arrancando dentinho por dentinho, e a gente vai também picar a perninha deles, vai quebrando, quebrando, quebrando até o coraçãozinho parar de bater. Ai, por favor, não façam isso, ó, que horror! Mas pensando bem também, talvez a gente possa ser bonzinho e a gente só mate. O que você quer? Você prefere negociar com a gente e deixar a gente só matar os seus filhos, assim, tipo... Ou quer que a gente torture? Porque a gente tá aqui pra tudo, mas você vai decidir. E a gente vai aceitar essa decisão? Não. Você precisa se responsabilizar pelo inteiro. E é assim que eu, Nana, penso. Se, de alguma maneira, a gente vai conseguir, aos poucos, conscientizar essas pessoas ou não, eu não sei. Mas nós temos que lutar até o fim. Não somos nós que vamos liberar esses escravagistas, escravocratas, porque se for para fazer pela metade, a gente faz melhor. Porque a gente vai lá, a gente levanta boi, quase morrendo do pasto abandonado, morrendo de fome. A gente arranja caminhão, passa o chapéu, faz vaquinha. Agora nós estamos fazendo aqui um CD para conscientizar as crianças. Nós passamos chapéu, pedimos ajuda. É Súria Solidária, uma amiga dona de um hotel Serra da Estrela em Campos do Jordão. São pessoas que falam, a gente vai dar contribuição. Se for para fazer difícil, espremido, deixa que a gente faz melhor. Pra que fazer, agora o Mac Morte, o mercado, o Walmart, eles vão ser legais. E daqui 10 anos eles vão começar a usar ovo só de galinhazinha que foi criada saltitando pelo quintal. É mentira, gente. É mentira, ainda se fosse verdade, mas é mentira. Eles vão se fortalecer com uma imagem de preocupados, as pessoas que já não querem abrir mão da nossa... já não querem abrir mão dos seus pratinhos, dos seus ovinhos, dos seus queijinhos, das suas carninhas, elas vão falar, nossa, que alívio. Eu estou comendo ovo, mas é ovo de galinha feliz, não venha me reclamar. Não vem chorar aqui, sua vegana louca, que fica pedindo paz, liberdade. Ninguém quer liberdade pela metade. Pegar, tirar as galinhas da gaiola e colocar para dar uma ciscadinha ali no chão. Quem vai vigiar isso o tempo todo? A gente vai conseguir?
Bom, se for para ficar vigiando o tempo todo porque eles são os algozes, então a gente faz. Se é assim, a gente vai lá, abre as gaiolas, solta, resgata. Não, a gente luta por consciência. Quem luta por consciência não pode entregar pela metade. A gente luta por consciência. Enquanto essa indústria da morte estiver fazendo por dinheiro, tanto faz, é escravidão do mesmo jeito. De um jeito ou de outro vão matar. Eu não estou aqui criticando o trabalho da ONG. Não estou. Mesmo, de verdade. Ouçam isso, por favor. Eu não estou aqui para criticar o trabalho da ONG. Eu estou aqui para falar do meu trabalho e do trabalho dos ativistas abolicionistas que acreditam de verdade num negócio feito inteiro. Porque morrendo a gente já tá. A gente já morre quando começa, a gente já começa a morrer quando nasce. Já estamos todos padecendo de uma doença terminal chamada vida. Então, eu sei que eu tenho um trabalho que a vertente dele ela é filosófica, ela é artística, poética, e que a gente tem aí sim um romantismo graças ao universo que a gente pode usar não para ser um pateta, mas para fazer as coisas com inteireza. Vamos fazer inteiro. Vamos fazer inteiro. A gente vai tentar lutar. Quem acredita diferente, segue. Se mais tarde a gente se encontrar, a gente discute isso de novo. Mas, por enquanto, a minha posição ela é clara. Clara, eu sou favorável a todos os que lutam por paz e liberdade. Mas a minha linha é a inteira. Eu aprendi assim, eu pratiquei assim, dá certo. Na minha casa, os meus filhos não são ensinados a fazer nada pela metade. E tudo que eles transmitem é para fazer por inteiro. Se fizer pela metade, toma um cascudo, leva, fica de castigo, vai pro cantinho pensar. Porque eu acredito de verdade que o único trabalho que a gente pode fazer num mundo que já tá todo cagado, de verdade, é conscientizar. Se essas empresas querem ficar com a fama de legais e preocupadas às custas de escravizar um pouco, depois pegar todo o dinheiro que eles ganham para fortalecer e se tornar um império indestrutível, eles não vão contar comigo. É isso que eu queria dizer. Eles nunca vão poder contar comigo. Não vão poder contar com os parceiros da luta abolicionista. E enquanto isso, a gente fica aqui no sofá chorando, gritando e falando, ai, não pode libertar pela metade. Não, a gente vai fazendo nosso trabalho. Eu tenho um micro santuário, resgato animais junto com a minha família. Volta e meia eu tô dormindo, meu marido chega com a caixinha com um coelho que foi abandonado, um porquinho que foi abandonado. Eles são símbolos nossos. Símbolos de uma luta. E a gente vai lutar até o fim. O fim de quê? O fim da escravidão ou o fim da gente. Mas eu deixo um legado, porque os meus filhos e as crianças que estão aprendendo comigo estão aprendendo a ser inteiros. Então, tamo junto. Mais tarde a gente pode tentar voltar. Se quiserem deixar sugestões para a gente discutir mais aprofundadamente esses temas, podem deixar que a gente vai se falando, a gente vai conseguindo isso. O canal do meu filho agora tá independente. Eles pegaram pra eles, tá? A minha filha e o meu filho fazendo os videozinhos juntos. E quem quiser dar uma passada lá no canal Mini Vegano pra ver o que tá rolando. A gente tem projetos pra frente que a gente vai falar mais tarde, depois. Deixem sugestões aí pra gente falar. Esses vídeos, eles ficam compilados no canal Comandante Pesquisa. E quem quiser visitar ou mostrar pra alguém, pode mostrar. Quem quiser compartilhar, fique à vontade. E no canal Vegana é a Mãe, que eu vou postando também os vídeos, o vídeo minuto que eu coloco lá também e os projetos da gente. Beijo pra todo mundo, tô adorando a gente voltar. Obrigada.